Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. O Ceará no contexto político nacional com a eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A lealdade, a afinidade e a sintonia do ex-governador e senador eleito Camilo Santana com o presidente Lula abrem espaços para a boa presença do Ceará no governo federal. Um dos nomes cotados para importantes desafios na administração pública que começa a partir do dia 1º de janeiro de 2023 é da governadora Isolda Sela, cotada para assumir o Ministério da Educação. A pasta tem também os olhares e muita atenção da senadora e ex-candidata do MDB à presidência da República, Simone Tebet. Simone ficou em terceira posição na votação no primeiro turno e no segundo turno assumiu a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, se credenciando como uma das principais interlocutoras do MDB com o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Além dessa interlocução, o jornalista Beto Almeida, Simone Tebet cresceu no conceito de Lula e também dos petistas, de lideranças nacionais que sentiram naquele momento a importância, a relevância da entrada de uma mulher de pulso firme e de votação significativa na candidatura, na campanha de Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, o momento chegou para discussão dos nomes que irão compor o primeiro escalão da administração federal. Isolda Sela, Beto Almeida, pela relação de confiança com Camilo Santana, com o próprio Luiz Inácio Lula da Silva e também pela história construída na área da educação, projetando a partir do município de Sobral, quando foi secretária de Educação, a qualidade do ensino para todo o Brasil, agora aparece como esse nome que o presidente Lula quer na área da educação, uma das áreas consideradas estratégicas pelo presidente Lula, pela importância que significa as mudanças que estão a caminho na área do ensino público. Jornalista Beto Almeida já tem essa queda de braço, que é boa, que é saudável, e nós aqui no Ceará, naturalmente, estaremos torcendo por uma mulher, e pela mulher Isolda Sela, no Ministério da Educação. Jornalista Beto Almeida, bom dia. Beto Almeida, a análise política com credibilidade e isenção. Então, Luzenor, são duas mulheres com história de sucesso, com trajetória profissional brilhantes, mas cada uma na sua área, como se diz. A Simone Tebet é uma advogada, é uma professora universitária, é agropecuarista. A governadora Isolda Sela é psicóloga, tem uma formação em educação, tem uma experiência fundamentada como secretária de Educação de Sobral, depois como secretária de Educação do Estado do Ceará, governadora eleita, que comandou e continua comandando uma das propostas de maior incentivo para a educação, que é a universalização do ensino integral, e é exatamente isso que fez os olhos do agora presidente eleito Lula para o terceiro mandato brilhar quando recebeu o apoio integral da professora e governadora Isolda Sela. Só que são duas mulheres que estão hoje disputando o mandato, ambas com papéis importantes, de fato, dentro da campanha do presidente Lula, eleito. Simone Tebet, sem sombra de dúvida, quando ela no segundo turno anunciou o apoio, não foi apenas um apoio formal, não foi apenas um apoio protocolar, ela foi para a linha de frente, ela foi para a rua, ela foi para a campanha dentro do rádio e da televisão e fez a defesa intransigente do presidente Lula, do então candidato Lula à presidência da República. É lógico que ela terá sim um papel de destaque dentro da futura equipe do governo ministerial, do governo do presidente Lula. Só que já foi oferecido para ela, por exemplo, o Ministério da Agricultura, que era antes também ocupado pela Tereza Cristina, que é lá do Mato Grosso do Sul, que é uma agropecuarista, mas Simone Tebet não se empolgou. Ela não quer. Ela disse que quer a educação. Só que a educação tem uma expectativa, inclusive de petistas. 2 ministros, ex-ministros da educação nos governos petistas, como é o caso do próprio Aloysio Mercadante e de Fernando Haddad, que acabou de ser derrotado para o governo do estado de São Paulo, eles próprios, para além do senador eleito Camilo Santana, são defensores da governadora Isolda Sela para ocupar esse posto no Ministério da Educação.
mais do que justo, Luciano. E não por se trata todas as apenas, não credenciais. se trata do bairrismo nosso Não, aqui, não é jornalista bairrismo, Beto não. Almeida, quando eu falo sobre a trajetória técnica vitoriosa da atual governadora Isolda Sela, com números que projetaram o Ceará com destaque na área da educação. O Ceará ganhou projeção a partir dessas ações realizadas na área do ensino público, proporcionando aí aos alunos, aos estudantes, melhores condições de ensino, de aprendizado e principalmente melhores condições de vida. E chegou esse momento tão importante, tão sonhado por muitos e naturalmente, repito, sem esse barrismo, mas claro que tem barrismo também, Beto Almeida, mas acima de tudo, a competência de Isolda Sela. Seria um ganho extraordinário para o país, seria uma conquista maravilhosa para o Ceará, termos uma cearense de Sobral no Ministério da Educação. E um detalhe, Beto Almeida, já se você pergunta, olha, Luzenor, a eleição mal terminou, já estão discutindo o Ministério do Governo Mas Lula, é claro. É importante porque Não, é necessário. O tempo é muito curto. Hoje você tem apenas um intervalo de 2 meses a partir de hoje. Novembro e dezembro, a posse é no dia 1º de janeiro. Tanto é que hoje o governo, a equipe do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, aguarda um retorno do Palácio do Planalto para definição dos nomes que irão compor a comissão de transição entre os dois governos, justamente para quem está saindo dizer o que o sucessor vai encontrar e também para o presidente Lula saber o que vai encontrar a partir do dia 1º de janeiro e o governo agir de forma mais rápida em determinadas medidas que geram expectativas para a população. Luzenor de Oliveira, olha, em relação à questão da indicação dos cargos, da composição do futuro ministério, inclusive o próprio mercado financeiro está aguardando isso. Por exemplo, quem será o ministro da Fazenda? Esse é um cargo que eu estou, para além dessa discussão da questão da educação, é um cargo que o mercado financeiro já está cobrando. Cobrou isso, inclusive, durante a campanha. Por quê? Porque é a partir da indicação do nome do ministro que se sabe exatamente, pelo menos, qual é o posicionamento que terá esse governo. Então, e o mercado é impaciente, o mercado gosta de ver as coisas a longo prazo, mas principalmente a curto prazo. Então, definir o ministério é uma atuação que tem que correr em paralelo e rápido em decisões como essa questão da própria equipe de transição. No caso da governadora Isolda Sela, é por toda a expertise que ela tem acumulada em relação à educação, em relação a essa proposta de universalização do ensino integral que o presidente Lula já anunciou que quer implementar. Então eu acho o seguinte, se for por critério técnico, eu não tenho dúvida, a governadora Isolda Sela é o nome cotado para assumir esse ministério. Mas a questão não é apenas técnica, tem uma questão política, tem um arco de aliança amplo de partidos que apoiaram o presidente Lula, principalmente nas adesões de segundo turno, e esses partidos precisam ser contemplados. Isso também é compreensível. Óbvio que ele vai ter que compor essas indicações com nomes, e ele disse que vai ser um governo com menos nomes petistas e um critério mais técnico. Então é nisso que eu acredito que a governadora Isolda Sela leva vantagem sobre Simone Tebet. Ela pode ter um interesse genuíno pela educação, e eu sei que ela tem, porque ela também é professora, mas ela não tem a expertise e o conhecimento técnico que a governadora Isolda Sela tem. Beto Almeida, você fez referência, dando um detalhe aí, que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva vai definir a equipe com nomes de diferentes partidos, né? E se comparado com governos anteriores, essa nova administração do PT, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, será bem diferente, porque esse governo não vai ser o governo do PT e nem para o PT. Vai ser, como tem dito o próprio Luiz Inácio Lula da Silva, um governo de composição. Afinal, o presidente vai encontrar um Congresso Nacional também bem diferente do Congresso Nacional que o acompanhou nas eleições passadas, nos governos passados. É um Congresso que vem com uma tendência mais à direita, mais identificada com o presidente Jair Bolsonaro, e para isso o Lula tem que ter habilidade nas negociações, e essas negociações passam naturalmente pela composição do governo, desde que a
o convite, a posição a ser definida para cada partido seja de acordo com o perfil técnico. Nós estamos falando da área da educação, que é considerada estratégica para qualquer administração pública, e no caso do Brasil, no caso nacional, nem se fala, porque nós temos grandes desafios como retomada de ações no ensino universitário, no ensino fundamental, fortalecimento do Fundeb e assim por diante. São muitas medidas a serem adotadas na área da educação. E quanto à composição do Ministério, como eu falei aqui, o tempo é curto para a definição de nomes, porque janeiro está chegando. Sem contar aqui, por exemplo, o presidente eleito, Lula, já anunciou, dizendo que vai recriar ministérios que foram extintos no governo Jair Bolsonaro. É o caso, por exemplo, do Ministério do Planejamento e do Ministério da Indústria. Ambos foram incorporados na pasta comandada pelo ministro Paulo Guedes, o Ministério do Super, né, Ministério da Economia. Essas pastas foram todas fundidas e ficou no Ministério da Economia. Agora no governo Lula não. E aí sim, o PT, por exemplo, já surge como o partido principal que deverá indicar o nome do planejamento. Mas o PSB, que é o partido do vice, Geraldo Alckmin, que tem papel decisivo e importante, por exemplo, é nome cotado hoje para ocupar, por exemplo, esse novo Ministério da Indústria que vem por aí. Mesmo no caso do MDB, da Simone Tebet, a Simone Tebet, ela vai ser contemplada, mas é bom que se diga, a Simone Tebet, ela não representa especificamente o PSDB, ali é uma verdadeira corporação. A Simone Tebet, inclusive, enfrentou MDB. Ela foi para a campanha sozinha, praticamente, sem apoio dos caciques. O que significa dizer o seguinte, que além de contemplá-la no novo ministério, vai ter que contemplar também essa outra ala do MDB histórico dentro dessa composição do novo ministério.